Mateus 26, do 14 ao 16. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu o entregar a vocês? E eles lhe fixaram um preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Eu gostaria que você lesse comigo o texto completo, a partir do 14, você vai ler junto comigo, amém? Leia comigo no telão para a gente ler na mesma versão. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu o entregar a vocês? E eles lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Amém. Você pode se assentar. Gostaria de falar nessa noite com você, meu irmão e irmã, sobre o preço da traição. Pequeno preço, grande preço, todo preço. O preço da traição, pequeno preço, grande preço, todo preço. Nós sabemos que o Senhor Jesus iniciou seu ministério na Galileia, em Caná da Galileia. E ali, então, conforme ele foi fazendo muitos milagres, conforme ele foi expulsando demônios e passando por toda a Galileia, atraindo multidões, pessoas começaram a querer participar do seu ministério. Pessoas comuns, não eram pessoas estudadas nas faculdades daquela época, não eram mestres da lei, não eram fariseus, eram pessoas comuns, pessoas de trabalho, de calos nas mãos, pescadores, pessoas também que eram considerados pela sociedade como pessoas que não tinham salvação, os publicanos, que eram cobradores de impostos. E ali, durante o ministério de Jesus, a Bíblia vai dizer em João capítulo 4 que Jesus batizava mais e fazia mais discípulos que João. E era um entra e sai no ministério de Jesus, porque Jesus estava aberto para todos. Ah, você quer me seguir? Pode vir. As pessoas iam entrando, saindo, alguns ficavam, outros partiam, uns iam, depois voltavam. E ali então, passado um tempo, alguns estudiosos vão dizer que cerca de 1 ano e 8 meses, Jesus então vai para um monte orar. E ele passa uma noite inteira orando. Uma noite inteira para o judeu, a noite começa às 6 da tarde e termina às 6 da manhã. São 12 horas de oração. Jesus, o Filho de Deus, cheio do Espírito Santo, que atraía as multidões, que expulsava os demônios, curava os enfermos, que pregava o Evangelho das Boas Novas, ok? Passou uma noite inteira orando, para escolher entre todos esses discípulos, que ele tinha muitos mais discípulos que João Batista, os 12 principais discípulos, também chamados e conhecidos de apóstolos. Os nomes deles são Pedro, André, Tiago e João, Mateus, Bartolomeu, quem mais? Judas, Tadeu, quem mais? Tiago, filho de Alfeu, Judas Iscariotes, quem mais? Simão Zelote, amém? Tomé, quem mais? Quem? Filipe, amém? Os 12 que Jesus escolheu, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Mas então Jesus passa uma noite inteira orando para escolher 12 homens comuns, cheios de falhas, cheios de defeitos. Tiago e João eram tão cheios de defeitos que quando Jesus estava num lugar e não aceitaram ele, ele falou: Jesus, joga fogo do céu para matar todo mundo. Quando Jesus estava em Samaria. E aí Jesus chamava eles de filhos do trovão, porque eles eram cabeça quente, cabeça esquentada. Pedro então, tinha que alguém que falar, quem que falava? Era Pedro.
Tinha que alguém andar sobre as águas, era Pedro. Tinha que alguém afundar nas águas, era Pedro. Pedro era afoito, né? Pedro falou: Jesus, vou morrer contigo. E no entanto negou 3 vezes antes de cantar o galo. Jesus não conseguiu converter Pedro, mas o galo converteu Pedro. Né? Glória a Deus. Pessoas comuns, pessoas como Mateus, que era um publicano, que estava sentado na coletoria cobrando imposto e que cobrava mais, era um cara do mensalão da época, vamos imaginar assim. Jesus chamou e ele o seguiu. Mas ele chama alguém dos 12 diferente, porque os estudiosos vão dizer que 11 dos discípulos dos apóstolos eram da Galileia, e um só que não era da Galileia, era da Judéia, da parte de Jerusalém ao sul, era Judas Iscariotes, porque ele era da cidade ali perto de Judá, ali da tribo de Judá. Ali era de Querite, Judas, e ali ele era um dos 12 que era diferente de todos, e que foi escolhido por Jesus. E aí então, meu irmão, minha irmã, Judas Iscariotes foi escolhido por Jesus para ser um dos 12 dele. Você acha que Jesus teria escolhido alguém que ficava indo e voltando? Você acha que Jesus escolheu alguém que tinha chegado no dia anterior para ser um seu discípulo? Não, provavelmente ele tinha escolhido alguém que estava com ele desde o princípio, quando ele começou ali no batismo de João Batista. Porque quando eles vão escolher um novo discípulo no lugar de Judas, eles falam: tem que ser alguém que estava conosco desde o princípio. Provavelmente Jesus escolheu alguém que estava desde o princípio, e ele escolheu os 12 que o Pai o mostrou, que o Espírito Santo revelou para ele escolher. Agora, imagine só, alguns estudiosos vão dizer que quando a gente vai escolher uma equipe de trabalho, quando a gente vai escolher discípulos, a gente passa num momento assim como a gente já passou na nossa vida de casado, né? Pelo momento da amizade, do namoro, do noivado, do casamento e de ter filhos à época da reprodução, é ou não é? Jesus tinha namorado, vamos imaginar assim, só para entender, a equipe que ia ser formada por 18 meses, até que então ele noivou com 12, ok? Amém? E aí então ele casou. Qual foi o dia do casamento? O dia que Jesus morreu e ressuscitou. E aí então ele mandou o Espírito Santo, foi o dia do casamento. E aí o dia da reprodução foi o dia que a primeira vez que eles começaram a sair, e aí foram para Antioquia, foram para a Ásia, e aí então começou a se reproduzir. Então, um desses 12 é Judas. E em todo texto que é falado dos 12, Judas está sempre por último, como aquele que traiu Jesus. Mas, antes dele trair Jesus, ele andou muito tempo com Jesus. Ele conhecia Jesus. Em um certo momento, a Bíblia vai dizer lá em Mateus 10, que Jesus deu autoridade para os seus 12 discípulos, 12 apóstolos, para irem também expulsar demônios, curar os enfermos e para pregar o Evangelho. Agora, não era só Jesus. Jesus estava limitado a um corpo só. Ele podia orar por uma pessoa. Ele podia colocar a mão em uma pessoa. Não tinha microfone. Mas ali ele podia se reproduzir em 12 pessoas. Os 12 apóstolos. E a Bíblia vai dizer que, em Marcos 6, que eles foram, pregaram o Evangelho, expulsaram demônios e curaram os enfermos ungindo com óleo. Ou seja, a Bíblia vai dizer que esses 12 que Jesus escolheu, que Jesus deu autoridade para expulsar e curar demônio, eles foram e estavam fazendo as mesmas coisas que Jesus estava fazendo. E Judas era dos 12. Jesus escolheu Judas. Jesus escolheu, e a Bíblia não vai dizer que ele não fazia milagres. A Bíblia não vai dizer que ele não pregava. A Bíblia não vai dizer, meu irmão, minha irmã, que ele não expulsava demônios. Mas ele fazia tanto quanto os outros. E aí então a palavra de Deus vai nos dizer também, em João 12, versículo 6, que além de tudo, Judas era o tesoureiro do grupo. Era aquele que andava com a bolsa de dinheiro do grupo, porque eles tinham que comer, sim ou não? Não vivia só de milagre, né? Toda hora milagre, milagre, é claro. Eles também recebiam ofertas de algumas mulheres que sustentavam o ministério de Jesus, para que eles ajudassem os pobres e para que eles se sustentassem também. Ok? Amém?
Só que então, imagine só, você tem 12 e você precisa de alguém para tesoureiro. Você vai escolher a pessoa menos confiável ou mais confiável? Mais confiável. Então a gente pode entender, subentender, né, pensar assim, que Judas era o mais confiável de todo o grupo. Porque Jesus confiou que ele levasse a bolsa. No entanto, como nós estamos falando nessa noite sobre o preço da traição, todos nós temos um preço. É a história de uma mulher que acho que é deputada ou é vereadora de uma cidade, e que aí mostrou que havia um empresário para oferecer dinheiro para ela aprovar uma licitação. E aí o que aconteceu com essa mulher? Essa mulher gravou, né, para a polícia prender a pessoa, mas ela também chegou e falou assim, ó, não quero mais me encontrar com você. Por quê? Porque você pode chegar no meu preço. Ela não queria cair na corrupção, mas ela sabia que ela tinha um limite, que ela tinha um preço. E quando nós ouvimos as boas novas de Jesus, a Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas foi Ele que nos escolheu. Todos nós ouvimos as boas novas de Jesus, fomos atraídos para Jesus de alguma forma. Sim ou não? Senão você não estaria aqui. E o Senhor nos confia algo. Se eu estou no começo, ou se eu já estou há muito tempo, o Senhor tem nos confiado algumas coisas. Mas saiba, meu irmão, minha irmã, que todos nós temos um preço. E que começa com um pequeno preço. Porque não dá para andar com Jesus, mesmo eu sendo alguém que prega o Evangelho, mesmo eu sendo alguém que Deus usa poderosamente para expulsar demônios, para curar enfermos, e continuar na vida do pecado do mundo. Não dá para eu andar com Jesus e continuar sem mudar aquilo que está no meu coração. Uma coisa é uma falha, algo que eu tropeço, puxa, foi sem querer. A outra coisa é eu conscientemente, e eu sabendo que aquilo está errado, eu continue fazendo. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E não dá para brincar com o pecado, sabe por quê? Porque o pecado foi jogado sobre o Filho de Deus, aquele que não tinha pecado, aquele que não conheceu o pecado. E o que aconteceu quando foi colocado o pecado sobre Jesus? O que aconteceu? Morreu. Não dá para brincar com o pecado. Só que Judas, por mais que tivesse todas essas qualidades que eu falei para você, era alguém diferenciado, era alguém que não era da Galileia, era alguém que havia sido escolhido para ser tesoureiro do grupo. Ele tinha um preço, e o preço dele era o amor ao dinheiro. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele via o dinheiro entrando na bolsa. Talvez ele não tinha que prestar relatório para Jesus, ou talvez ele fosse um homem muito inteligente, porque provavelmente para ser tesoureiro ele deveria saber ler melhor do que as outras pessoas do grupo, ok? Para prestar relatório. Então ele também sabia falsificar o relatório, se ele tivesse que prestar relatório. E aí ele começou a se vender por um pequeno preço. A Bíblia diz, pode abrir, irmã, por favor, em João 12:6. Aqui está falando de Judas. Acompanhe comigo no telão. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Preste atenção, ele costumava todos os dias, era um hábito dele. Todos os dias fazer o quê? Tirar. Não era uma moeda que ele tinha tirado. Ele tirava sempre o dinheiro. Era algo corriqueiro. Ele tirou uma vez, viu que ninguém percebeu, tirou outra, e foi tirando outra, e foi tirando outra, e foi tirando outra. Só que ele estava com Jesus. Ele era discípulo de Jesus, apóstolo de Jesus. Ele curava os enfermos e continuou curando. A Bíblia não diz que ele parou de curar os enfermos e expulsar os demônios, que ele parou de pregar e que Jesus o colocou para fora. Não. Ele continuou fazendo, mas ele começou a se vender por um pequeno preço. Saiba, meu irmão, que o pecado começa com uma coisa bem pequenininha na minha e na sua vida. Nós temos que tomar atenção naquilo que a gente está fazendo conscientemente, e a gente sabe que a gente precisa mudar, e a gente sabe que não podemos continuar nisso. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, vai gerar morte.
Vai ter uma hora que não vai dar mais para se arrepender, porque o pecado vai nos dominar. Amém? Quando a Bíblia diz, lá no primeiro homicídio, em Gênesis capítulo 4, que Caim ficou com inveja do seu irmão Abel, Deus falou para ele, a primeira vez que aparece o pecado na Bíblia, presta atenção, é a primeira vez que aparece o pecado na Bíblia, está dizendo o que a gente tem que fazer com o pecado. Ele diz assim, você ficou muito furioso e seu rosto mudou, quando você viu que a oferta do seu irmão foi aceita e a sua não, porque os dois ofertaram para Deus, e Deus não aceitou a oferta de Caim, porque era uma oferta má, ok? E aí então ele se transfigurou, mudou o seu rosto, e aí Deus falou para ele, olha, mas a ti cumpre, o que? Dominar o seu pecado. Cumpre a nós dominar o nosso pecado, aquilo que nos tenta, aquilo que nos muda o nosso humor. Mudar o humor, meu irmão, nós temos vários humores, a gente fica bravo, ou não, ninguém fica bravo aqui. A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis, ou seja, a gente vai se irar, mas se irou, calma, não vai tomar uma atitude irado, fecha a porta, vai lá orar, calma, não põe só a sua ira, ou seja, vai lá, se reconcilia com quem você tem que se reconciliar, mas não deixa isso te dominar. A gente não pode deixar os nossos sentimentos nos dominar, nós vamos ficar tristes. Se a Bíblia diz, tem alguém triste na igreja, é porque vai ter alguém triste na igreja? Sim, diz lá em Tiago, tem alguém triste, qual que é a solução? Cante louvores, é normal, porque nós somos seres humanos, nós vamos ficar tristes, nós vamos ficar alegres, nós vamos ficar bravos, nós vamos ficar calmos, é normal, mas o que cumpre a nós? Dominarmos, porque o Espírito Santo nos dá domínio próprio, dominarmos essa vontade de pecar, de cair em tentação e de fazer aquilo que é o mal. Por quê? Porque o que Deus diz? O que Deus diz em Lucas 12:48? Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito será exigido, e aquele que muito se confia, muito mais lhe pedirão. Jesus tinha confiado muito a Judas, 1/12 do seu ministério, ok? Cerca de 8% do ministério de Jesus foi confiado a Judas. Ele foi tesoureiro, foi confiado algo maior ainda do que os outros. Então seria muito cobrado, assim como eu e você, dependendo de quanto nós conhecemos o Senhor, nós vamos ser mais ou menos cobrados. Eu, como pastor, vou ser mais cobrado que todos vocês. Eu, se me desviar e cair nas coisas do mundo, serei julgado com muito mais rigor do que um ímpio que não conhece a palavra de Deus, porque eu conheci. Deus não vai julgar igual. Como que eu vou julgar igual? Ele sabia, o outro não sabia. Então, meu irmão, tudo começa com um pequeno preço, para depois passar por um grande preço. Olha só, João 12, do 1 ao 6, eu vou ler com vocês. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa do dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Ele roubava pequenas quantias, um pequeno preço. Mas aí ele viu a oportunidade de roubar 10 meses de salário. Se a gente colocar o salário mínimo como R$1.000, 10 meses seriam quanto? 10 mil reais. 300 denários equivalia a cerca de 10 mil reais, é o que valia aquele perfuminho que Maria, irmã de Marta e de Lázaro, jogou sobre Jesus, porque estava fazendo isso porque Jesus ia ser morto, ok? Ia ser crucificado, 6 dias antes de Jesus ser morto. Agora, olha só, Judas, que era o responsável pela bolsa, falou, não, devia ser dado aos pobres, mas ele estava interessado nos pobres? Não, ele estava interessado em quê? No grande preço.
E aí a nossa cobiça do pecado vai aumentando, porque começa com coisas pequenininhas e aí vai crescendo. E aí o que acontece? O que acontece é que quando vira um grande preço, meu irmão, talvez não tenha mais volta, porque já toma conta. Cumpre a ti o que? Dominar o pecado. Mas ele não dominou, ele continuou e agora queria mais. Ele não concordou com Jesus, brigou com Jesus na frente de todos. Se nós vemos a mesma história em outros evangelhos, porque os outros evangelhos de Mateus e de Marcos vão contar a mesma história, vai dizer que não foi só Judas, mas outros falaram isso também. Por que eles talvez foram instigados por Judas? Judas levantou ali todo mundo a ficar contra Jesus. Aquela mulher estava adorando Jesus. E aquilo que era de Jesus, ele queria para ele. Porque ele era egoísta. Porque ele queria o quê? Desfrutar das coisas passageiras dessa vida. E é isso que é o pecado, as coisas passageiras da nossa vida. Só que vão gerar morte, morte eterna. Vão nos tirar dos sonhos, dos propósitos de Deus para a nossa vida. Porque Deus tinha um propósito, um sonho na vida de Judas. Não era o de ser traidor. Mas o pequeno preço se tornou um grande preço. E olha o que Jesus vai dizer então dos 12, em João 6, 69 a 70. Muitos discípulos abandonam Jesus. Jesus fala, vocês não querem ir embora também? E aí Pedro vai dizer, mas só tu tem palavra de vida eterna, para onde nós vamos, disse Jesus. E aí Jesus vai responder, não escolhi vocês em número de 12, contudo um de vocês é o diabo. E olha só o que João escreve depois. Referia-se a ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. O que acontece? Antes de Jesus ir para a casa de Simão, para ser quebrado o vaso de alabastro nele, nós vamos ver em Mateus e Marcos, que os religiosos, os saduceus, os fariseus se reuniram, porque estava todo mundo indo atrás de Jesus, e tinha inveja de Jesus, e eles falaram assim, como que a gente vai matar Jesus? Temos que arranjar um jeito. E eles pensaram assim, já sei, vamos matar Jesus à traição. Eles queriam alguém que traísse Jesus. E aí então, o que acontece? Depois desse acontecimento que Judas, que é um grande preço, o que acontece? Lá em Lucas 22, 3, ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. E aí, Satanás entra em Judas, e Judas vai fazer um acordo com os sacerdotes, de trair Jesus por 30 moedas de prata. Lembra? Ele pegava algumas moedas, ele desejou 300 moedas, e agora tinha 30 moedas, ele tinha R$1.000 ali. Vendeu Jesus por R$1.000, com um salário de um mês. Imagina você vender o Filho de Deus por R$1.000. O que dá para comprar com R$1.000? Fosse vender, vendia por mais caro, né? Pedia 300 pelo menos, para dizer que valeu a pena. Não é? Mas vendeu por tão pouco. Por tão pouco. Só que aconteceu, e aí o diabo entrou nele. Por quê? Porque ele deu legalidade para o diabo. Deu legalidade total para o diabo, e aí se tornou o quê? Todo preço. Um pequeno preço, um grande preço, todo preço. Como assim, pastor, todo preço? Agora não tem mais volta. Jesus diz assim, que adianta o homem ganhar o mundo se perder a sua alma? Que dará o homem em troca da sua alma? Louco, hoje pedirão a sua alma, que você dará em troca da sua alma? Ele vendeu a sua alma. E quando nós vamos caminhando assim, a gente vende Jesus. E Jesus tem um preço para mim e para você. Só que a gente não pode vendê-lo, porque se nós vendermos não vai ter volta. Pode ser que não tenha volta, como não teve na vida de Judas. Olha só, por quê? Porque foi um pecado que ele cometeu para a morte. Em 1 João 5,16 diz assim, se alguém pecado para a morte, não ore por ele. O que é pecado para a morte? Porque tem pecado que não tem mais volta. O apóstolo João, ele não diz qual é o pecado. Ele não vai dizer qual pecado que é, se é matar alguém, se é roubar, se é mentir, não. Mas aquilo que contamina o nosso coração, aquilo que troca o lugar de Jesus na nossa vida, é aquilo que é o pecado de morte, que não tem mais volta, porque a gente trocou Jesus e não quer mais saber dele. A gente quer saber das coisas do mundo.
A gente quer saber daquilo que vai nos satisfazer naquele momento. E por isso que a Bíblia diz que em João 13:2, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, Jesus vai lá, lava os seus discípulos, os 12, e fala assim: vocês estão limpos, todos, exceto um. Mesmo Jesus intercedendo por Judas, Judas não pôde ser salvo. Depois, quando Jesus vai falar que Pedro vai traí-lo, ele fala assim: eu orei por você e por todos vocês eu orei. E você, Pedro, quando se converter, fortalece a fé dos seus irmãos, porque o diabo escolheu vocês para peneirar como trigo. O diabo, meu irmão, minha irmã, não está de brincadeira, ele procura só um buraquinho, só uma brecha na minha e na sua vida. Mesmo Jesus orando por ele, mesmo Jesus lavando os pés dele, não adiantou, porque já estava no coração dele. E isso não pode estar no meu, o pecado não pode estar no meu e no seu coração, porque pode ser que não tenha volta. Ele foi escolhido por Deus, assim como eu e você fomos escolhidos por Deus, amém? Ele ouviu o Evangelho, nós ouvimos o Evangelho, amém? Jesus nos purificou, não nos purificou, e continua orando por nós. A Bíblia diz em Hebreus 7:25, que Ele continua orando por mim e por você, dia e noite. E se nós pecarmos, nós temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo justo. A Bíblia diz: quem nos condenará se é Cristo Jesus que morreu, o qual ressurgiu primeiramente dentre os mortos, está à destra de Deus e intercede por nós. Mas mesmo sabendo tudo isso, se nós não escolhermos, meu irmão, minha irmã, confessar o pecado e abandonar o pecado vai gerar morte, e gerou a morte na vida de Judas Iscariotes, amém? Amém. O que aconteceu? O diabo entrou em Judas Iscariotes depois do momento da ceia. Judas foi lá, saiu, foi pegar os guardas para levar até o jardim do Getsemane, porque durante toda aquela semana Jesus estava ensinando no templo e voltava para o jardim do Getsemane à noite. Todos os dias à noite ele voltava ali, porque ele sabia que queriam matar ele. E aí então Judas não se contenta em só dizer onde Jesus estava, mas ele vai com eles, combina um sinal: aquele que eu der um beijo, esse é Jesus, prendam-no, e prendam-no depressa. Olha só, ele ensina como que eles tinham que pegar Jesus, e pegam Jesus. Jesus chega em Judas e dá um beijo nele: amigo, para que você veio. Mesmo assim, Jesus até o fim não desistiu de Judas, assim como Ele não desiste de mim e de você. Por isso, meu irmão, minha irmã, o que eu quero dizer para você nessa noite: qual o preço da traição? O que nós temos traído Jesus? Nas pequenas coisas se tornam grandes coisas, e depois se tornam todas as coisas. A Bíblia diz que depois que Judas soube que Jesus foi condenado à morte, ele saiu daquele lugar, jogou as moedas de volta para os sacerdotes e falou: olha, eu pequei contra sangue inocente. Eles falaram: não, problema teu. Ele joga as moedas, ele vai embora, vai até o terreno que ele queria ter comprado e se enforca. E a Bíblia diz isso em Mateus, e a Bíblia diz em Atos que não só se enforcou, ele se enforcou, quebrou o galho, caiu no chão, abriu a barriga, as suas entranhas foram colocadas para fora. E isso ficou sabendo em toda Jerusalém o que tinha acontecido com ele. Tamanha foi a maldição, e chamaram aquele terreno que ele queria comprar de terreno de sangue. E aí compraram aquele terreno para ser enterrado as pessoas que morriam e que não tinham nenhum parente, para serem enterrados os indigentes daquela época. Tudo porque ele traiu Jesus. Jesus falou: já estava escrito que o Filho do Homem, que eu, Jesus, tinha que ser traído. Mas ai daquele que trair o Filho do Homem. Ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que ele não tivesse nascido. Depois, quando a igreja vai se reunir em Atos, eles vão ler um texto e vão dizer assim: que o lugar de Judas foi perdido. Olha só. Porque está escrito no livro de Salmos, Atos 1:20:
Fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro seu encargo. Judas perdeu o lugar dele como apóstolo, não só aqui na terra, no céu e na eternidade. E Matias teve que ser escolhido no seu lugar. Depois, quando João vai perder o seu irmão Tiago, lembra de Tiago e João? Tiago vai ser morto, vai ser decapitado por Herodes, ok? Eles não se reúnem para colocar alguém no lugar, porque ele não tinha perdido o seu lugar no céu, mas Judas tinha perdido a sua salvação, porque ele se perdeu, e perdeu o seu lugar no céu, como um dos 12 apóstolos, como um dos 24 anciãos, 12 são apóstolos, 12, tem 12 portas da Nova Jerusalém, e vai estar escrito o nome dos 12 apóstolos. Ele perdeu esse lugar. Por mais que seja o melhor lugar que Deus escolheu para mim e para você, nós não podemos brincar com o pecado, meu irmão, minha irmã. Eu não estou vindo nessa noite aqui para te acusar ou para me acusar. Estou aqui para te alertar, porque nós estamos ouvindo as boas novas do Evangelho, e há tempo para mudar. Enquanto há vida, há esperança, mas é necessário que você e que eu venhamos confessar. É necessário que nós venhamos abandonar aquilo que tem um pequeno preço, depois se torna um grande preço, ou todo preço, e que aí é o preço da traição de Jesus nas nossas vidas, no nosso relacionamento com Jesus Cristo. Por isso eu quero orar com você, amém? Eu gostaria que você ficasse de pé. Isso não é só um momento agora, é um momento que vai ter que ser corriqueiro na minha e na sua vida, porque Judas tinha um costume de tirar da bolsa. Então você pode tomar a decisão agora, nessa noite, de mudar, mas depois na sua vida diária, na minha vida diária, nós temos que ter o costume de mudar aquilo que nos faz trair Jesus. Tudo que é pecado. Pense assim: será que isso é pecado? Se Jesus não faria isso, é pecado, ok? Coloque Jesus nesse lugar na sua vida, é pecado. Pode ser a mentira, pode ser a falsidade, pode ser a traição, pode ser qualquer coisa. E por isso eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Pai, nessa noite, eu te louvo e te agradeço por cada irmão aqui. E nós estamos aqui, Senhor, porque nós ouvimos as boas novas do Evangelho, o Senhor nos escolheu. O Senhor nos escolheu para que nós venhamos dar muito fruto, e o fruto venha permanecer, porque nisso nosso Pai é glorificado, que nós venhamos dar muito fruto. Mas, Senhor, nós não podemos dar fruto de qualquer jeito, porque também pela uma árvore você conhece uma árvore, nós conhecemos uma árvore pelo fruto, e nós não queremos dar frutos maus, como Jesus disse de Judas que era o diabo. Nós não queremos ser diabo, nós não queremos ser aquele que é egocêntrico, egoísta, que pensa só em si mesmo, que quer tomar o lugar de Deus, que quer adoração para si, e que leva a se afastar de Deus por toda a eternidade. Por isso, nessa noite, nós te pedimos: Espírito Santo, vem nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Vem trabalhar no meu coração, no coração de cada irmão, cada irmã aqui nessa noite, aquilo que nós temos traído em Jesus. Talvez ainda nós não cometemos, mas fica nos importunando isso. Que nós venhamos confessar, que nós venhamos abandonar, e que nós venhamos viver uma vida, Senhor, conforme os teus planos e os teus sonhos. Pois Matias não foi escolhido no começo, mas depois foi escolhido e tomou o lugar de Judas. E nós não queremos perder o lugar que o Senhor nos preparou. Por isso nós pedimos misericórdia, pedimos perdão e pedimos nos ajuda, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor.